Olá, hoje nós vamos falar no nosso programa As Estruturadas sobre um assunto que dificilmente alguém vai tocar nesse assunto ao longo da sua vida como trader, que são as chamadas fendas temporais. Bom, o que é uma fenda temporal? Como é que você consegue vencer o mercado sistematicamente através de uma fenda temporal? Bom, eu vou dar um exemplo de uma fenda temporal que era comum, tá, em algumas aplicações no Brasil. Quando a inflação era consideravelmente alta, o que acabava acontecendo? Você tinha uma forte indexação, tá? E tinha uma fenda que era um absurdo que aquela fenda existisse. Então era o seguinte, era na caderneta de poupança. Na caderneta de poupança acontecia o seguinte, ó, caderneta de poupança, né? Acontecia um fenômeno, né? As regras eram o seguinte: se você depositasse do primeiro ao quinto dia útil do mês, ele considerava o depósito como no dia 1. Ou seja, o aniversário é sempre dia 1. Isso é a caderneta de poupança antiga, tá? Isso daí é anterior a 1988, mais ou menos, tá? Então o que acontecia? Quer dizer, se você depositasse no dia 1, 2, 3, 4 ou 5, ele considerava o aniversário no dia 1º do mês seguinte. Então olha só a fenda que tinha aí. Então vamos supor então que você está aqui em fevereiro, tá? Então no dia 1 seu dinheiro ficava disponível. Você podia pegar esse dinheiro, aplicar no overnight até o dia 5 ou até o quinto dia útil. E aí o que você poderia fazer? Você redepositava na mesma conta. Por quê? Porque a regra dizia o seguinte: se você depositasse até o quinto dia útil, ele considerava o aniversário no dia 1º. Então você tinha aqui 4 dias de overnight para ganhar. Esses 4 dias, só para ter uma ideia, o overnight na época dava em torno de 0,5% ao dia, porque a inflação era alta por mês. Então tinha aqui um juro morto, aqui uma fenda temporal, né, que permitia você ganhar em torno de 2% ao mês sem absolutamente risco nenhum. Isso é um exemplo de fenda temporal. Bom, isso aí foi até mais ou menos 1988. Tá? Passado isso, bom, aí vieram a era dos fundos de commodities, um monte de fundos, né? Aí nesses fundos também, muitos deles tinham fendas em que você conseguia ganhar sem absolutamente nenhum risco. Então o que acontecia nesses fundos, por exemplo? Alguns fundos permitiam que você entrasse em D0 de abertura. D0 de abertura. E você saía para sair a D mais 1 de abertura. Ou seja, então vamos pensar aqui que a gente está no dia 1º, por exemplo. No dia 1º. Então, se você aplicasse no dia 1º, né, no dia 1, você pegava a cota de abertura do dia 1. Abertura do dia 1. Só que você não saberia quanto que seria a cota no segundo dia. Quer dizer, você entrou, você já corria risco. Mas, inacreditavelmente, em algumas rendas variáveis, por exemplo, que tinham 60% em ações e 40% em renda fixa, né, que eram chamados fundos balanced, ou então fundos arrojados, você conseguia entrar com D0 de abertura. Tá? Então olha só a fenda que tinha aí. Então estava passando o dia, aí você via que a bolsa estava subindo 5%. Era comum isso daí. Estava subindo 5%. Então você vai lá, então você tinha até as 13 horas para aplicar. Aí você vai lá e aplica o dinheiro. Você aplica o dinheiro lá. Aplicou o dinheiro, então você pegou, a bolsa já estava subindo. 60% de 5% dá 3%. Então você já tinha certeza absoluta que a cota ia sair e ia valorizar 3% no dia seguinte. Então, para aplicação era às 13 horas. E para resgate era até às 16 horas. Aí o que você poderia fazer naquela época? Isso daqui foi mais ou menos de 1994 até mais ou menos 2003, tinham essas fendas em muitos fundos, inclusive de fundos de bancos internacionais. Tá?
Então o que você podia fazer aí? Você aplicava até as 13 horas e aí perto das 16 horas você via que já estava subindo, já estava garantido, então você entrou com a cota do a cota do dia D1, né? A cota do dia D1, do dia 1. E aí quando você pediu o resgate aqui, você saia com a cota do segundo dia, mas daqui para cá você já tinha certeza absoluta que tinha 3%. Então esse tipo de fenda, ele sempre existiu no nosso mercado até em 2003, quando eles foram lá e mexeram lá nas regras do fundo, começaram a fazer esse stress test das regras de fechamento de cotização para banir todo esse tipo de vantagem que algumas pessoas podiam se beneficiar. Tá? Isso não ocorria só no Brasil. Tá? Ocorria, por exemplo, nos países da Europa, principalmente, alguns países europeus, eles haviam colonizado outros países da África ou então do Oriente Médio. Então, tinha umas regiões de influência de potências europeias, nos acordos de descolonização, permitiram acesso aos seus mercados de capitais. Então, geralmente, na sexta-feira, havia a compensação, o ajuste de conta entre dois países era sempre na sexta-feira. Só que tinha uma fenda aí. Se a informação chegasse até o país, então Europa, estamos aqui na Europa. Estamos aqui na Europa. E aqui vamos supor algum país, né, lá da Ásia Central. Ou então algum outro país europeu que foi colonizado pelas potências europeias. Então havia uma regra que era o seguinte: na sexta-feira, se a informação chegasse aqui na metrópole antes das 9 da manhã de sexta-feira, ele considerava que aquela aplicação tinha sido feita na quinta. Ou seja, da quinta para sexta tem um dia de overnight. Ou seja, um dia de ganho, né, de floating, que você poderia ganhar a passagem do dia. Então haviam até esquemas que ganhavam esse um dia a mais sobre praticamente todo o movimento de compensação entre dois países. Então isso era uma fenda temporal que era possível de se beneficiar. Bom, mas só que isso é história, né? O que nós podemos fazer? Existe hoje algum tipo de uma fenda temporal em que nós podemos se beneficiar com isso? Bom, aí, hoje em dia, nós temos que usar as ferramentas existentes. E uma das ferramentas que praticamente todos usam para precificar as opções é o modelo de Black-Scholes. Então vamos falar um pouquinho sobre o modelo de Black-Scholes, né? O modelo de Black-Scholes ele é famoso porque ele nos dá a precificação das opções, tá? Bom, no modelo de Black-Scholes nós sabemos que quanto mais longo for a opção, maior o seu preço. Porque quanto mais longa a opção, maior é o seu preço. Porque ele te dá uma proteção ou te dá uma oportunidade por mais tempo. Então, certamente uma opção para 2020 tem que ser mais barato que uma para 2021. Então, vamos pensar aqui numa opção, né? Numa opção para janeiro de 2020 e uma para janeiro de 2021. Tá, uma opção. Então, certamente, pelo menos pelo nosso entendimento da função de uma opção, que é ou dar proteção ou oportunidade, o preço disso aqui tem que ser menor que o preço para 2021. Acho que isso não se tem muita dúvida disso daí, né? Só que não é bem assim, não. O modelo de Black-Scholes, ele é muito funcional, funciona muito bem para em torno de até 3, 4 meses. Até 3, 4 meses. Né? Quando ultrapassa isso daí, ele já começa a dar distorções. Então existem sim fendas temporais nesse sentido. Se você pegar aqui uma opção de 2021 comparado com uma de 2020, dependendo do strike, essa opção é mais barata. Dependendo do strike.
Ah, se vocês quiserem fazer um teste, ver em mercado real, é só ir lá e procurar lá Petro T40. Essa Petro T40, ela tem vencimento em agosto de 2020. Em agosto de 2020. Tá? Bom, aí você vai pegar o valor da Petrobras, né? Não sei exatamente quanto vai estar o preço, mas se você pegar o valor da Petrobras e consultar, por exemplo, se a Petrobras tiver, por exemplo, 26,50, por exemplo. 26,50. Vamos supor que esteja 26,50 ou que esteja R$27. Tá? Então essa T40, né? T40 tem que valer quanto? Vamos fazer. A T40 ela é exercício no 39 e 33. 39 e 33. Se você pegar aqui 39 e 33 e subtrair de 27, dá 12 e 33. Então, essa diferença aqui é de 12 e 33. Então a gente entende que a opção tem que estar mais barato do que 12, mais caro que 12,33, porque essa opção ela tem o quê? Ela tem praticamente 1 ano e meio, quase 2 anos de oportunidade para te dar proteção. Mas quando você vai ver lá o preço real dele, com a Petrobras no 27,30, o preço real disso daqui estava em torno de 10,60. Mas como isso? Por que ela é mais barata? Por conta das distorções do Black-Scholes. Então, essa opção, por exemplo, ela está barata, está muito barata em termos de oportunidade, e isso é uma fenda. Porque se você pode comprar uma opção abaixo do valor intrínseco, você tem a possibilidade de poder trabalhar ele e ganhar as suas rolagens. Um outro exemplo de uma fenda temporal é o seguinte: você pega aqui uma opção, por exemplo, da L270, L27 para 2020. Uma L27 para 2020. E você pega aqui, por exemplo, uma C27 para 2019. Bom, a C é em março, né? E daqui é março. E aqui dezembro. Se for ver, essa diferença aqui, ela vai estar aqui em torno, são março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 9 meses. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então são 9 rolagens. Mas tem mais um ano, né? 2019, tá? Até dezembro de 2020, mais um. Então aqui são 21 meses. Tá? Você vai observar que essa diferença aqui, a L27 menos C27 nas calls, vai dar algo em torno de 5,70 mais ou menos. Tá? São valores que eu consultei recentemente. Se você pegar 5,70 e dividir por 21, nós temos aqui, deixa eu ver, 25, 20, aproximadamente aí 27 centavos. Ou seja, se você comprar essa opção e for vendendo essa, você tem direito a quantas rolagens, né? Você vai lá, quando C27, né, estiver chegando perto do vencimento, você compra a C27 e vende a D27. Compra a C27 e vende a D27. O que vai acontecer se você comprar essa e vender essa? Você vai ter uma taxa aqui. E essa taxa aqui, se for verificar a mercado, dificilmente se o papel estiver perto dos 27, dificilmente ela vai abaixo dos 26, vai vir abaixo de uma taxa em cima do valor de 27. Então aí, se der uns 3,5% de taxa de rolagem, que é comum acontecer isso, vai receber aqui em torno de 80, 90 centavos. Aí a pergunta é o seguinte: se isso dá uma rolagem de 80, 90 centavos, por que alguém te vende a um custo de rolagem de 27 centavos, se dá para montar isso no mercado? Aí a resposta é o seguinte: fenda do tempo. Existe uma percepção diferente em relação ao tempo. Porque aqui, quando você faz uma trava de um ano e pouco, você está olhando o quê? Você está olhando o todo. E quem
te permite fazer essa rolagem está olhando somente o quê? A parte, uma fração do todo. E a soma das frações, né, a soma das partes, o todo, no caso aqui, o todo é menos do que a soma das partes. Em estatística, em mercado, quando você faz uma operação longa, ela é sempre mais barata do que fazer ela mês a mês. Então, se você precisar, por exemplo, proteger a sua posição com call, por exemplo, e você compra todo mês, ou com put, compra todo mês, sai mais caro que você comprar para 1 ano e meio ou 2 anos. Então, esse é um exemplo, né, de fenda temporal que, dando uma estudada, vocês podem conseguir extrair isso do mercado. Tá? No site da Infomoney ou no site professorsu.com.br, tá? Vocês têm lá um curso chamado RCP, tá? Renda Contínua e Progressiva, que justamente trabalha essa estratégia aí. Tá? Quem quiser me seguir também no Instagram é professor Su1, tá? No Instagram. E quem quiser seguir no Telegram, que tem os canais do Telegram, procura lá estratégias, tá? Com opções. Que tem um canal que tem bastante, que só tem estratégias sobre opções com os tutoriais, tá? E vocês acessem sempre aqui o site da Infomoney, tá? Infomoney.com.br, que lá você tem uma infinidade de cursos para você começar a caminhar nesse ambiente que é tão hostil, das opções e dos derivativos. Certamente aqui os cursos, principalmente os cursos Professor Roxo, tem lá assim os cursos que ensinam a mexer com mini contratos. O investimento num curso desse sempre é vantajoso, porque você vai conseguir entender melhor como funciona a dinâmica, porque o mercado financeiro é esse, ele é muito fascinante no começo, mas na realidade é que a maioria perde, né? Só 10% ganham, mas são os 10% mais bem preparados. Mas aqui a minha intenção era apresentar essas fendas do tempo que existem dentro do mercado das opções. Não é que, no caso do mercado de opções aqui, não é que você não tem risco, você tem risco sim, só que o seu risco é muito diluído. É completamente diferente, por exemplo, do modelo anterior, que as fendas temporais, em que você tinha a notícia, você podia tomar a decisão depois que a notícia aconteceu, te dá uma vantagem no seu poder decisório muito grande. Tá? Então, o meu recado é esse, até daqui a 15 dias. Muito obrigado.